Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, seguindo aqui a Gênese mosaica, nós vamos para o item O Paraíso Perdido. Eu pensei que ele fosse mais curtinho, mas ele também é bastante extenso. Vamos então para a nossa leitura. Parágrafo 13, capítulo 2, nono item. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo num jardim delicioso, no qual colocou o homem que formara. O Senhor Deus também produzira da terra todas as espécies de árvores belas à visão e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e a árvore da vida no meio do paraíso. Com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra toda a árvore boa de se ver e boa para se comer, e a árvore da vida. Aqui tem os nomes hebraicos que eu me recuso a ler porque é muito complicado. No meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. 15. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. 16. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: comei de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer. 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no mesmo tempo que dela comeres, morrerás, muito certamente. Parágrafo 14, capítulo 3, 1. Ora, a serpente era a mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. Ele disse à mulher: por que Deus vos ordenou para não comer o fruto de todas as árvores do paraíso? Aí comenta: e a serpente era astuta mais que todos os animais terrestres que Jeová Elohim fizera. E ele disse à mulher: é que disse Elohim: não comereis nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher lhe respondeu: não comemos os frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse, a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas para que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso? Deus nos ordenou para dela não comer e não tocá-la de medo que estivéssemos em perigo de morrer. 4. A serpente respondeu à mulher: seguramente não morrereis. 5. Mas é que Deus sabe que logo que houverdes comido desse fruto, os vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. 6. A mulher considerou, pois, que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à visão, e tendo-o tomado, comeu-o, e dele deu ao seu marido para que comesse também. Ela viu a mulher que era boa a árvore como alimento e que era invejável a árvore para compreender, e ela pegou de seu fruto
8. E como eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no paraíso depois do meio-dia, quando se eleva um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, para se esconderem de diante de sua face. 9. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? 10. Adão lhe respondeu: Eu ouvi a vossa voz no paraíso e tive medo porque estou nu, pois foi por isso que me ocultei. 11. O Senhor lhe respondeu: De onde soubestes que estáveis nu, senão porque comestes do fruto da árvore da qual vos proibi de comer? Adão lhe respondeu, 12, né? Adão lhe respondeu: A mulher que me destes por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu a comi. 13. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? Ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi desse fruto. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rastejarás sobre o ventre e comerás a terra todos os dias de tua vida. 15. Colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Elas te quebrará a cabeça e tu tratarás de mordê-la pelo calcanhar. 16. Deus disse também à mulher: Eu vos afligirei com vários males durante a vossa gravidez. Parireis na dor, estareis sob a dominação de vosso marido, e ele vos dominará. 17. Disse em seguida Adão: Por que escutastes a voz da tua mulher e comestes do fruto da árvore da qual vos proibi de comer? A terra será maldita por causa do que fizestes. E dela não tirareis de que vos alimentar durante toda a vossa vida, senão com muito trabalho. 18. Ela vos produzirá espinhos e sarças, e vos nutrireis da erva da terra. 19. E comereis o vosso pão com o suor do vosso rosto, até que retorneis à terra de onde fostes tirado, porque sois pó e em pó retornareis. 20. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significava a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. 21. O Senhor Deus fez também para Adão, a sua mulher, roupas de peles com as quais os revestiu. 22. E disse: Eis Adão tomando como um dos nossos, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que não leve sua mão à árvore da vida, e não tome também de seu fruto, e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. Ele disse, Jeová Elohim: Eis aí o homem se fez como um dos nossos pelo conhecimento do bem e do mal, e agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida, dela comerá e viverá eternamente. 23. O Senhor Deus fê-lo sair do jardim das delícias, a fim de que fosse trabalhar na cultura da terra de onde fora tirado. 24. E tendo-os expulsados, colocados os querubins diante do jardim das delícias, que faziam cintilar uma espada de fogo para guardar o caminho que conduziria à árvore da vida. Bom, 15. Parágrafo 15. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula,
Detendo-se na forma, a alegoria esconde frequentemente as maiores verdades. Há uma fábula mais absurda à primeira vista, que é a de Saturno, um deus devorando pedras que toma por seus filhos. Mas, ao mesmo tempo que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, procurando-se no seu sentido moral. Saturno é a personificação do tempo, todas as coisas sendo obra do tempo. Ele é o pai de tudo o que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno devorando as pedras é o emblema da destruição pelo tempo dos corpos mais duros, que são os seus filhos, uma vez que se formaram com o tempo. E o que escapa dessa destruição, segundo essa mesma alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, diz-se de uma coisa deteriorada com o tempo, que ela é devorada pelo tempo, roída, destruída pelo tempo. Toda a mitologia pagã, em realidade, não é senão um vasto quadro alegórico dos diversos lados bons e maus da humanidade, para quem nela procura o espírito. É um curso completo da mais alta filosofia, como ocorre com as nossas fábulas modernas. O absurdo seria tomar a forma pelo fundo. 16. Ocorre o mesmo com a Gênese, onde é necessário ver as grandes verdades morais sobre figuras materiais que, tomadas pela letra, seriam tão absurdas quanto se, em nossas fábulas, se tomassem pelas letras as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em que predominam os instintos materiais aos quais não se sabe resistir. A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como árvore da ciência, é o da ciência do homem, é o da consciência do homem, que adquire do bem e do mal, para o desenvolvimento da sua inteligência e do seu livre-arbítrio, em virtude do qual lhe escolhe entre os dois. Marca o ponto em que a alma do homem deixa de ser guiada somente pelos instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. O fruto da árvore é o emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume, sob uma mesma figura, os motivos de arrastamento ao mal. Comê-lo é sucumbir à tentação. Ele cresce no meio do jardim das delícias, para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres e lembrar-lhe que, se o homem dá preponderância aos gozos materiais, prende-se à terra e afasta-se de sua destinação espiritual. Que é aquilo que a gente sempre prega, né? A morte da qual está ameaçada se transgride da proibição que lhe é feita. É uma advertência das consciências inevitáveis, físicas e morais, que arrasta a violação das leis divinas, que Deus gravou em sua consciência. É bem evidente que não se trata aqui da morte corpórea, uma vez que, depois de sua falta, Adão viveu ainda por muito tempo, mas bem da morte espiritual, dito do outro mundo, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda da qual a sua expulsão do jardim das delícias é a sua imagem. 17. A serpente está longe de passar hoje pelo tipo de astúcia, está, pois, aqui, com relação à sua forma antes que pelo seu caráter, uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se deslizam como a serpente, nos quais, frequentemente, por essa razão, não se confia mais. Aliás, se a serpente queria dizer que ela antes tinha pernas, e então não era mais uma serpente. Por que, pois,
impor à fé ingênua e crédula das crianças como verdades alegorias tão evidentes, e que, em falseamento seu julgamento, se faz com que, mais tarde, olhem a Bíblia como um enredo de fábulas absurdas. É necessário notar, por outro lado, que a palavra hebraica nahash, traduzida pela palavra serpente, vem de raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, e pode significar encantador, adivinho. Encontra-se com essa acepção na Gênese a propósito da taça que José fez esconder no saco de Benjamim. A taça que furtastes é aquela na qual seu senhor bebe, e da qual se serve para adivinhar. Ignorais que não há quem me iguale na ciência de adivinhar. No livro de Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos em Jacó, nem adivinhos em Israel. Consequentemente, a palavra nahash tomou também o significado de serpente, réptil, que os encantadores pretendiam encantar ou do qual se serviam em seus encantamentos. Primeiro de tudo, né, desculpa aí a pronúncia, né, porque está tudo em hebraico, sei lá como é que pronuncia isso. Não foi senão na versão de 70 que, segundo Hutchison, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Escrita em grego no segundo século antes da era cristã, que a palavra nahash foi introduzida por serpente, foi traduzida por serpente. As inexatidões dessa versão, sem dúvida, pretendem-se às modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo, porque o hebreu do tempo de Moisés era então uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto do grego antigo e do árabe literário diferem do grego e do árabe moderno. É, pois, provável que Moisés entendesse por sedutor da mulher o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas suscitadas pelo espírito da adivinhação, o que está de acordo com o sentido primitivo da palavra nahash, adivinho. De outra parte, com estas palavras, Deus sabia que logo que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses. Ela viu, a mulher, que era invejável, a árvore para compreender, e ela tomou o seu fruto. Não se pode esquecer que Moisés queria prescrever entre os hebreus a arte da adivinhação em uso entre os egípcios, assim como a prova de sua proibição de interrogar os mortos e o espírito do Fiton. 18. A passagem onde está dito que o Senhor passeava pelo paraíso depois do meio-dia, quando se levantou um vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de realçar, mas nada tem que deva surpreender, reportando-se à ideia de que os hebreus dos tempos primitivos faziam da divindade. Para essas inteligências rudes, incapazes de conceber abstrações, Deus deveria revestir uma forma concreta e referiam tudo à humanidade como ao único ponto conhecido. Moisés lhes falava, pois como a crianças, por imagens sensíveis. No caso de que se trata, era o poder soberano personificado, como os pagãos personificavam sob figuras alegóricas as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, seus homens despojaram a ideia da forma, como a criança tornada adulta procura o sentido moral dos contos com os quais a embalaram. É necessário, pois, considerar essa passagem como uma alegoria da divindade, vigiando ela mesma os objetivos de sua criação. O grande rabino Vogue traduziu-a assim: eles ouviram a voz do eterno Deus, percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. 19.
Se a falta de Adão foi literalmente o ter comido da fruta incontestavelmente, ele não poderia, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi atingido. Não se poderia, não mais racionalmente, que esse seja o fato que se supõe geralmente, de que outro modo, Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, condenaria a sua própria obra, uma vez que criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido nesse sentido a proibição de tocar o fruto da árvore, e houvesse se conformado com ele escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que seria com isso dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para que permanecessem sozinhos sobre a terra. E a prova disso está nas próprias palavras que dirigiu imediatamente depois da sua formação, quando ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Uma vez que a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terrestre, a sua expulsão não poderia ter por causa o fato suposto. O que dá crédito a essa suposição é o sentimento de vergonha de que Adão e Eva foram tomados diante de Deus e que os levou a se esconderem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Ela simboliza a confusão que todo culpado sente em presença daquele a quem ofendeu. Bom, gente, eu vou interromper então aqui essa leitura e deixar o restante para um próximo vídeo, tá bom? Só fazendo um comentário aqui, vamos lembrar mais uma vez que quem era Moisés que escreveu isto? Ele dizia ser um homem que foi intuído por Deus. Mas que Deus é esse? Esse Deus que ele fala aqui o tempo todo, escreve sobre ele, é um Deus extremamente material. As coisas que no final das contas aparecem como conclusões é que realmente levou a humanidade que seguiu a esses comandos aqui uma história, né, de ataques, de conquistas, de luta pela terra, mas com o extermínio dos povos anteriores, que fez com que o homem subjugasse a mulher, e que ao longo dos séculos foram cada vez mais afastando a igualdade entre eles. Ou melhor, aumentando a desigualdade entre eles. Enfim, o domínio sobre a terra sem respeito pela natureza. Sem respeito pela natureza. Ou seja, eu posso derrubar a árvore, eu posso desviar o curso dos rios, então eu posso. Então, tudo isso que o homem hoje, ocidental, passou a fazer sem muito respeitar, se deve a esses ensinamentos errôneos. Porque veio da cabeça de um homem, não veio realmente de uma divindade. Pelo menos eu interpreto assim. Quando o mestre veio aqui e nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, era para deixar claro que se você não ama Deus, ou seja, se você não respeita o lugar onde você vive, o meio com que você nasceu, cresceu, o ar que você respira, se você não sabe respeitar isso, você não respeita Deus. Se você
não sabe conviver socialmente com as pessoas, não importa a raça, não importa a condição social, não importa o gênero, né? Não importa isso. Somos todos espíritos encarnados. Se não soubermos enxergar em cada um das pessoas um espírito que está assim como nós, tentando se aperfeiçoar, ou pagando dívidas de vidas, de erros pretéritos, e portanto se aperfeiçoando, se melhorando. Então, se você não sabe respeitar o próximo, você não respeita Deus. E é isso que você precisa para poder avançar, para poder continuar na sua senda de evolução. Tudo que você faz contra a natureza recai sobre você. Tudo que você faz contra o seu próximo recai sobre você. Suas infrações. Tá certo? Bom, gente, a gente volta no próximo vídeo. Por favor, deixa seu like. Gostou, não gostou? Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Faça um comentário, uma pergunta, para que a gente possa desenvolver ainda mais esses estudos. Tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta.